O objeto proibido. Em toda a cidade existem objetos que as pessoas aprendem a não tocar, não por causa de leis, mas por causa de histórias que duraram mais do que qualquer contrato de aluguel ou rota de ônibus. E em Hong Kong, um desses objetos é o guarda-chuva que não é seu. Pergunte por aí o tempo suficiente, e uma tiazinha vai te dizer que um guarda-chuva encontrado não pertence a quem o achou. Ele pertence a tudo o que se abriga sob sua sombra. Isso parece uma velha superstição, até você pensar no que um guarda-chuva faz em uma noite chuvosa. Ele cria um círculo onde o mundo fica escuro e silencioso. Uma escuridão portátil que você carrega sobre a cabeça. Pessoas mais velhas dizem que os mortos entendem círculos e sombras melhor do que os vivos. E é por isso que guarda-chuvas podem parecer usados mesmo quando nenhuma mão os está segurando. Em distritos lotados, onde becos exalam vapor e o neon reflete em poças, você ainda os verá encostados em portas de lojas de chá, deixados em assentos de bonde, apoiados sob caixas de correio. Às vezes, o dono está a poucos passos comprando pães. Às vezes, o dono nunca mais voltará. Nas histórias que importam, o guarda-chuva espera, e a pessoa que o leva para casa e está levando algo que se acostumou com a sombra. Essa é a verdade que nossas duas histórias abordam esta noite. Elas começam com decisões comuns, tomadas por pessoas comuns, o tipo que você ou eu tomamos quando o tempo muda, e dizemos a nós mesmos que a cidade nos deve um pouco de sorte. A primeira centra-se em uma mulher chamada Laura, que amava coisas práticas e apartamentos bonitos. Ela trabalhava longas horas e passava os fins de semana aprimorando pequenos confortos em uma vida que fazia sentido. Ela não se considerava supersticiosa, embora se lembrasse da regra de sua avó dos verões da infância do outro lado da fronteira. Nunca abrir um guarda-chuva dentro de casa, nunca dormir com um ao lado da cama, nunca levar para casa os que você encontra. Regras assim desaparecem quando você está ocupado e a hipoteca vence. A segunda história pertence a um homem chamado Daniel, um passageiro que confiava mais em horários e semáforos do que em incenso ou oração. Ele conhecia os velhos ditados, mas os aceitava da mesma forma que as pessoas aceitam conselhos de trânsito, úteis até o tempo mudar. Na noite que importava, o tempo mudou, e a cidade se tornou um lugar onde não se podia distinguir vapor de neblina. Ambos aprenderão que, em uma cidade construída em escadarias e sombras, certos objetos pertencem à noite. Antes de o seguirmos, entenda um pouco por que os guarda-chuvas deixam as pessoas nervosas. Na tradição cantonesa, a alma de uma pessoa que morreu sem família ou ritos funerários vaga por lugares com ar parado e pouca luz. Templos queimam papel para alimentar os perdidos e transportá-los para outro lugar. Mas alguns se desviam para abrigos feitos pelo homem que imitam as antigas proteções de árvores e beirais. Um guarda-chuva faz um teto minúsculo e perfeito. Quando está aberto, torna-se um cômodo que se move. Quando está fechado e deixado sozinho, guarda a memória daquele cômodo. O tecido retém chuva, fumaça e cheiro. As varetas lembram a forma de uma noite que você não viu. Leve-o para casa e você corre o risco de mover o cômodo sem pedir para quem estiver dormindo lá dentro a acordar. As pessoas revirarão os olhos para essa explicação até que um parente adicione o aviso prático. Guarda-chuvas encontrados frequentemente vêm de portões de hospitais, casas funerárias ou mercados noturnos que fecham depois da meia-noite. Eles ajudam as pessoas a ir de uma porta a um meio-fio sem molhar as roupas em que se casaram ou foram enterradas. Se ninguém se preocupa em guardar aquele guarda-chuva, pode haver razões, e nem todas são educadas de se discutir. A regra é simples: em uma tempestade, compre um. Peça emprestado a um amigo, mas não responda à cidade quando ela lhe for oferecer sombra de graça. O que se segue são 2 noites em que essa cortesia foi ignorada. A primeira começa com um anúncio classificado
prometendo um guarda-chuva vintage grátis, se você pudesse buscá-lo antes que a chuva chegasse. A segunda começa em um ponto de ônibus, quando uma copa vermelha floresceu como uma ferida no escuro. Ambas as histórias terminam da mesma forma, com uma pergunta mais antiga do que qualquer horizonte. Quando você traz uma sombra para casa, quem atravessa o limiar com ela? E o que ela te pede depois? O guarda-chuva grátis Laura sempre se orgulhou do seu apartamento. Não era grande, poucos em Kowloon eram, mas ela o enchia de luz e pequenos luxos, coisas que a faziam se sentir no controle do seu mundo. Nas noites de sexta-feira, ela navegava por anúncios online de decoração vintage, o tipo de itens antigos que pessoas em distritos mais antigos davam de graça. Ela dizia que era reciclagem. Suas amigas chamavam de caça ao tesouro. Naquela noite, a previsão indicava chuva forte, e o vento lá fora já cheirava a ferro e água. Ela encontrou um anúncio que chamou sua atenção. Guarda-chuva inglês clássico, cabo laqueado, excelente estado, grátis para um bom lar. Retirar somente hoje à noite. A foto mostrava um guarda-chuva preto, encostado em uma parede branca descascando. O cabo de madeira curvava-se elegantemente, o tecido parecia novo. O anúncio dava um endereço em algum lugar perto da Shing Mun Road, próximo a uma antiga fileira de cortiços parcialmente programados para demolição. Laura hesitou. O anúncio era recente, mas a conta não tinha outras publicações. Ainda assim, era apenas uma viagem de 15 minutos, e grátis era grátis. Ela enviou uma mensagem educada, sem resposta, e então pegou suas chaves. As luzes da cidade sangravam através da neblina, enquanto ela dirigia, cada sinal de trânsito espelhado 2 vezes no pavimento molhado. Seus limpadores de para-brisa rangiam contra o vidro. Ela chegou ao endereço. Uma viela estreita que descia entre lojas fechadas. O ar cheirava levemente a incenso e mofo. Não havia ninguém lá fora. Uma lanterna de papel pendia de uma varanda, balançando ao vento. Laura estacionou, deixou o motor ligado e checou seu telefone. Nenhuma mensagem. Ela saiu, apertou o casaco e caminhou em direção ao número do prédio listado no anúncio. Era um prédio de 3 andares, com o reboco desmoronando nos cantos, as janelas blackout. No pequeno patamar da escada, assim como na foto, estava encostado o guarda-chuva. Estava perfeitamente seco, embora o ar estivesse úmido. Um bilhete estava preso ao cabo. Leve-o. Que ele a mantenha segura. A caligrafia era elegante, quase antiquada. Ela chamou suavemente. Olá? Eu vim buscar o guarda-chuva. Sua voz ecoou pela escada e voltou oca. Ninguém respondeu. Ela ficou ali por mais um momento, escutando. Em algum lugar lá dentro, a água pingava constantemente, contando os segundos. Ela pegou o guarda-chuva. Era mais pesado do que esperava, a madeira fria sob seus dedos. O cabo laqueado era esculpido com um padrão fraco, um símbolo que ela não reconheceu. Uma espiral, ou talvez uma serpente engolindo a própria cauda. Ela olhou ao redor mais uma vez, depois deu de ombros e o levou para o carro. No meio do caminho, ela pensou ter ouvido passos atrás dela, suaves contra o concreto molhado. Ela se virou rapidamente. A rua estava vazia. Apenas o reflexo da lanterna balançava em uma poça. Ela balançou a cabeça. Você está imaginando coisas, ela murmurou. Dentro do carro, ela colocou o guarda-chuva no banco de trás e dirigiu para casa. A chuva finalmente chegou, densa e pesada, batucando no teto. A viagem deveria ter sido reconfortante. Chuva no vidro sempre era. Mas naquela noite soou diferente, como se o ritmo estivesse ecoando de algum lugar debaixo do carro em vez de acima. Quando ela chegou ao seu apartamento, a tempestade havia diminuído. Ela estacionou na garagem do subsolo, trancou as portas e deixou o guarda-chuva no porta-malas, dizendo a si mesma que o levaria para cima de manhã. Em casa, ela fez chá, navegou no telefone e se esqueceu dele.
Naquela noite, por volta das 2h da manhã, ela acordou com o som de um alarme de carro. A princípio, ela pensou que vinha da rua, mas quando olhou pela janela, o barulho era mais nítido, mais próximo, vindo da garagem abaixo. Ela hesitou, o coração batendo forte. Então o alarme parou. O silêncio que se seguiu foi muito repentino, muito intencional. Laura esperou, ouvindo. Alguns segundos depois, o alarme tocou novamente. Ela pegou o casaco, resmungando sobre vândalos, e desceu de elevador. A garagem de concreto brilhava sob luzes fluorescentes fracas. Apenas o carro dela estava em sua fileira. O alarme não estava mais tocando, mas as luzes de emergência piscavam constantemente, como se o veículo estivesse respirando. Ela se aproximou e viu algo que a fez parar. Dentro da janela traseira embaçada, gotículas traçavam riscos para baixo. Não condensação aleatória, mas marcas deliberadas, como se dedos tivessem sido arrastados pela névoa por dentro. O pulso de Laura martelava enquanto ela permanecia congelada junto ao carro. Os riscos no vidro interno pareciam muito limpos, muito intencionais, 5 linhas espaçadas uniformemente, curvando-se ligeiramente para baixo. Por um momento, ela disse a si mesma que era apenas a forma como a umidade se acumulava. Ou talvez ela tivesse tocado antes sem perceber. Mas ela não tinha se sentado no banco de trás naquele dia. Ela se inclinou mais perto, apertando os olhos através do reflexo. O interior estava escuro, mas havia algo, um movimento fraco, no canto atrás do banco do passageiro, como tecido se movendo. Ela prendeu a respiração. Nada. O silêncio a cercou até que ela pôde ouvir o próprio batimento cardíaco ecoando nas paredes de concreto. Ela pegou as chaves do bolso e apertou o botão de destravamento remoto. As luzes de emergência piscaram uma vez. O som dos cadeados destravando era ensurdecedor no silêncio. Ela deu um passo mais perto. Estendeu a mão para a maçaneta da porta e hesitou. As marcas no vidro ainda estavam frescas, as gotículas escorrendo lentamente para baixo, como se tivessem sido desenhadas há poucos instantes. Uma corrente de ar sussurrou pela garagem, carregando consigo o cheiro fraco de algo metálico e azedo, como moedas antigas ou ferrugem. Ela recuou. Está tudo bem, ela sussurrou para si mesma. Está tudo bem, provavelmente condensação. Ela apertou o cadeado novamente, observou as luzes piscarem e se virou em direção ao elevador. Enquanto as portas se fechavam atrás dela, ela pensou ter ouvido o som de tecido roçando em metal, o som suave e inconfundível de um guarda-chuva sendo aberto. Ela congelou, a mão pairando sobre o painel de botões. Depois, silêncio novamente. Ela subiu, o elevador gemendo suavemente, e quando as portas se abriram em seu andar, ela saiu apressadamente, trancando-se dentro do apartamento. Ela disse a si mesma que estava sendo ridícula. Resolveria o problema do carro de manhã. Na cama, ela ficou acordada, ouvindo a chuva diminuir. Por volta das 3h da manhã, ela cochilou, apenas para acordar novamente com um som fraco de gotejamento. Não lá fora, mas em algum lugar dentro de seu apartamento. Ela se levantou, verificou a pia da cozinha, o banheiro, até a porta da varanda. Tudo estava seco. No entanto, o gotejamento continuou, lento e rítmico. Parecia vir da direção de sua porta da frente. Ela se aproximou cautelosamente. O som ficou mais alto. Ela se ajoelhou e olhou pelo olho mágico. O corredor estava vazio, mas algo escuro estava encostado na porta do lado dela. A curva fraca do cabo do guarda-chuva, apoiado na vertical, logo dentro do batente. Ela ofegou, tropeçando para trás. Ela o havia deixado no porta-malas do carro. Ela sabia que tinha. Suas mãos tremeram enquanto ela alcançava a corrente da porta. O ar ao redor da entrada parecia mais frio agora, denso e pesado. Ela se forçou a tocar a maçaneta. Estava úmida, como se tivesse estado na chuva. Ela abriu a porta apenas o suficiente para ver o corredor novamente. O guarda-chuva havia sumido.
O chão lá fora estava seco. Apenas o cheiro fraco de madeira molhada permanecia. Ela fechou a porta rapidamente, trancou-a novamente e encostou a testa na parede. Na luz fraca da sala de estar, seu reflexo a encarava da porta de vidro da varanda, pálida e assustada. Atrás desse reflexo, por apenas um segundo, ela pensou ter visto uma figura. Um homem parado sob um guarda-chuva semiaberto, olhando diretamente para ela da escuridão lá fora. Quando ela piscou, a imagem desapareceu. Ela recuou, o coração acelerado. O relógio marcava 3:07 da manhã. Ela não dormiu pelo resto da noite. Quando a manhã chegou, o sol queimou a névoa do porto e o barulho da cidade retornou. Buzinas de carros, passos, conversas. A normalidade parecia irreal. Laura se forçou a descer. O carro estava exatamente onde ela o havia deixado. O porta-malas ainda estava fechado. Mas quando ela o abriu, o guarda-chuva havia sumido. O tapete interno estava úmido e sobre ele jazia uma única pena preta, fina e molhada, brilhando como se tivesse acabado de cair do céu. Naquela noite, Laura havia se convencido de que estava imaginando coisas. A mente prega peças quando está cansada, ela pensou. Talvez alguém tivesse roubado o guarda-chuva do carro dela. Talvez não tivesse sido uma ideia tão boa pegar algo de graça na porta de um estranho, afinal. Ela seguiu seu dia, respondendo e-mails de trabalho, cozinhando o jantar, tentando esquecer. Mas ao cair da noite, aquela sensação de estar sendo observada voltou a seus ossos. Cada reflexo no apartamento, janelas, porta do micro-ondas, até o piso de azulejo brilhante, parecia carregar um leve brilho na borda de sua visão. Ela não conseguia identificar, mas estava lá, pairando logo atrás de seu ombro, como uma sombra esperando permissão para existir. Quando ela foi fechar as cortinas, percebeu que a porta da sua varanda estava ligeiramente aberta. Ela tinha certeza de que a havia trancado pela manhã. O ar frio entrava, cheirando levemente a terra molhada e ferrugem. Ela fechou a porta deslizante, mas ao fazê-lo, algo chamou sua atenção. No telhado do prédio em frente ao dela, uma forma preta, tamanho humano, não estava se movendo, apenas parada ali na luz fraca. Ela apertou os olhos. Parecia um homem, alto e magro, segurando um guarda-chuva. A copa do guarda-chuva estava aberta, embora a noite estivesse limpa. A visão disso fez um calafrio percorrer sua espinha. Ela apagou as luzes para ver melhor, apertando-se contra a janela. A figura ainda estava lá. E então, lentamente, inclinou a cabeça para ela, como se soubesse que ela estava observando. Ela tropeçou para trás, derrubando uma xícara na mesa. O estrondo ecoou pelo apartamento. Quando ela olhou novamente, o telhado estava vazio. Seu coração batia tão forte que ela podia senti-lo na garganta. Ela disse a si mesma para respirar, para se acalmar. Talvez fosse apenas um truque de luz. Talvez a forma tivesse sido uma antena parabólica, um varal, qualquer coisa, menos o que ela pensou ter visto. Ela fechou as cortinas firmemente e sentou-se no sofá, puxando o cobertor em volta dos ombros. Minutos se passaram. O prédio rangia com o vento noturno. Em algum lugar abaixo, um cachorro latiu. Depois parou abruptamente. O ar ficou denso novamente, como se a tempestade tivesse voltado sem chuva. Então veio o som, um toque suave e deliberado. Ela congelou. Não eram os canos ou a geladeira. Vinha da janela, 3 andares acima da rua. Toque, toque, toque. Lento, rítmico, como se feito por um único dedo, ou pela ponta de um cabo de guarda-chuva. Laura se levantou, o pulso rugindo em seus ouvidos. Ela deu um passo mais perto da cortina, depois parou. O toque cessou. O silêncio era pior. Ela pegou o telefone, hesitou, e então puxou a cortina para o lado. Nada. Apenas o seu próprio reflexo a encarando de volta. Mas então seu reflexo piscou, e ela não havia piscado. Ela soltou a cortina e tropeçou para trás, ofegante.
As luzes piscaram uma vez. Uma rajada de ar frio invadiu o apartamento, embora todas as janelas estivessem fechadas. A porta da cozinha rangeu e abriu sozinha. O toque recomeçou, mais alto agora, vindo da varanda. Tremendo, Laura pegou o telefone e ligou para a segurança do prédio. Nenhuma resposta. Tentou novamente. Ainda nada além de estática. Desesperada, ela abriu seus contatos e discou para a polícia. A voz da atendente era calma, desapegada. Qual a sua emergência? Tem alguém na minha varanda, Laura sussurrou. Ele está na minha sacada, eu ouvi. Ele tem um guarda-chuva. Ele está tentando entrar? Eu não sei. Ele está só parado lá. Fique dentro. Tranque suas portas. Policiais estão a caminho. A ligação foi cortada abruptamente. A tela ficou preta. Então, um reflexo surgiu fracamente através do vidro. Um rosto, não o dela, encarando de volta. O mesmo contorno pálido que ela havia visto no telhado oposto. Estava perto agora, impossivelmente perto, logo além do vidro. Como se a barreira entre eles estivesse se dissolvendo. O toque ficou mais rápido, furioso, até se tornar uma batida, um som exigente. Ela se virou e correu em direção à porta, tateando a corrente. Atrás dela, o vidro estilhaçou. O vento rugiu para dentro do apartamento. Ela não olhou para trás. Correu descalça pelo corredor, o coração batendo forte, os pulmões ardendo. Ela alcançou a escadaria e parou somente quando chegou ao térreo, agarrando o corrimão, ofegante. Quando ela ousou olhar para a janela do seu apartamento, as cortinas estavam se movendo, embora não houvesse vento lá fora. E fracamente, malmente, ela viu a forma de um guarda-chuva aberto repousando no corrimão da sua varanda. Laura não dormiu naquela noite. Ela sentou-se no canto do saguão até o amanhecer, tremendo, o telefone apertado com as duas mãos. O guarda do turno da manhã a encontrou ali, pálida e tremendo, e lhe ofereceu água. Ela não lhe contou o que havia visto. Como poderia? Quando ela voltou para seu apartamento, o vidro da porta da varanda estava milagrosamente intacto, sem uma única rachadura, como se nunca tivesse quebrado. As cortinas ainda estavam fechadas, nada parecia perturbado. Mas o ar, pesado, frio, metálico, lhe disse a verdade. O que quer que tivesse entrado em sua casa não havia saído. Ela fez uma pequena mala de pernoite e dirigiu sem pensar, passando os limites da cidade em direção aos novos territórios. Ela tinha uma última ideia: devolver o guarda-chuva para onde o encontrou. Encerrar o que quer que tivesse começado. Ao meio-dia, ela chegou à viela estreita na Shing Mun Road. Parecia diferente agora, mais velha de alguma forma. A lanterna de papel que ela tinha visto antes havia sumido, e o prédio de que ela se lembrava estava meio desabado. A porta pendia de suas dobradiças. Ela estacionou de lado e saiu, agarrando o guarda-chuva que encontrara encostado em sua varanda naquela manhã. Aberto, esperando, como se tivesse voltado por conta própria. Ela não ousara tocá-lo com as mãos nuas. Enrolou-o em uma toalha e o carregou como uma arma, o cabo laqueado pressionando através do tecido. O céu estava baixo e cinzento. Uma brisa fria movia-se entre as árvores, sussurrando contra os beirais quebrados. Eu só preciso devolvê-lo, ela disse para ninguém. E então acabou. Ela colocou o guarda-chuva no mesmo degrau onde o encontrara. O bilhete que antes dizia que ele a mantenha segura ainda estava colado ao batente da porta, mas agora a tinta havia escorrido e borrado em manchas sem sentido. Ela recuou lentamente. Foi então que ouviu-o arrastar. Passos suaves atrás dela. Ela se virou. Uma mulher estava parada na estrada, velha e magra, com o rosto profundamente marcado pelo sol e pelo tempo. Suas roupas eram simples, do tipo usado no campo décadas atrás. Você não deveria tocar nisso, disse a mulher, sua voz baixa, mas firme. Laura engoliu em seco. Já era meu. Eu o encontrei aqui. Eu só queria trazê-lo de volta.
Os olhos da mulher se moveram para o guarda-chuva. Depois, voltaram para Laura. Você não o encontrou. Ele te encontrou. Laura sentiu a garganta apertar. O que você quer dizer? A mulher suspirou e se aproximou, seus pés silenciosos no pavimento rachado. Aquela casa pertencia a uma família que partiu há muito tempo. O pai estava muito doente. Eles estavam se mudando para o exterior, mas ele morreu antes que o navio pudesse zarpar. A mãe e o filho partiram, mas nunca mais voltaram. O espírito dele permaneceu. Quando chove, ele ainda espera para partir. Dizem que ele colocou seu guarda-chuva favorito perto da porta na noite em que morreu, para levar consigo quando o tempo clareasse. A pele de Laura formigou. Você está dizendo? Ele não sabe que se foi. Às vezes, quando as pessoas o pegam, ele as segue para casa. Ele pensa que elas estão o ajudando a terminar a jornada. O vento agitou, fazendo o tecido do guarda-chuva tremular fracamente, embora estivesse fechado. A mulher olhou para ele com uma mistura de pena e medo. Ele não quer fazer mal, mas ele não entende mais onde pertence. Como eu paro isso? Laura sussurrou. Posso ajudá-lo a partir? A mulher balançou a cabeça. Depois que ele encontra abrigo, não larga facilmente. Ele espera debaixo de telhados, perto de portas, onde houver sombra. Ele pensa que ali é o lar. A única forma de se manter segura é dar a ele um lugar onde ele não possa entrar. Laura franziu a testa. Eu não entendo. A velha a encarou. Você já o trouxe para sua casa. Você o deixou ficar na sua sombra. Pode ser tarde demais. O vento soprou forte, puxando o cabelo da mulher, trazendo novamente o cheiro de chuva. As nuvens acima rolaram baixas e trovões retumbaram ao longe. A mulher recuou, sua expressão ilegível. Vá para casa, ela disse, antes que a chuva comece. Se ele te encontrar lá fora de novo, pensará que você ainda está viajando com ele. Laura queria perguntar mais, mas a velha mulher já estava se afastando, sumindo na névoa que se formava no fim da estrada. Quando Laura se virou de volta para o degrau, o guarda-chuva havia sumido. Em seu lugar, jazia apenas a toalha em que ela o embrulhara, encharcada como se tivesse ficado na chuva por horas. As primeiras gotas começaram a cair, frias e pesadas. Laura correu para o carro e dirigiu. Enquanto ela se misturava novamente ao tráfego da cidade, seus faróis piscaram uma vez, depois se firmaram. Ela se forçou a não olhar no retrovisor, mas quando ela parou em um sinal vermelho, a vontade foi muito forte. O banco de trás estava vazio, quase. Na janela traseira embaçada, 5 novos riscos brilhavam úmidos sob a luz do poste, traçando os mesmos arcos lentos e deliberados de antes. Laura não foi para casa imediatamente. Ela parou no estacionamento de um pequeno café 24 horas na beira da cidade e sentou lá com o motor ligado, tentando respirar. As janelas embaçaram rapidamente, prendendo-a no ar quente de seu próprio pânico. Sua mente se recusava a desacelerar. Ela pensou nas palavras da velha mulher, o pai que nunca partiu, o guarda-chuva esperando na porta, o espírito que confundia viajantes com companheiros. Talvez essa fosse a história que as pessoas contavam a si mesmas para explicar algo pior. Ainda assim, a necessidade de provas queimava dentro dela. Ela precisava saber se o que via era real ou se seu cansaço estava transformando sombras em fantasmas. Ela abriu o porta-luvas, pegou a pequena câmera de painel que usava para viagens de trabalho e a conectou ao seu laptop. Os arquivos carregaram lentamente. Horas de filmagens comuns de direção encheram a pasta. Semáforos, postos de gasolina, placas de trânsito. Então, ela viu um novo arquivo, com data e hora da noite anterior, um que ela não se lembrava de ter salvo. O vídeo abriu para a visão do banco de trás do carro dela. Estava escuro, exceto pelo brilho pulsante das luzes da rua através da janela traseira. Por um longo momento, nada se moveu. Então, a câmera ajustou o foco
e uma figura apareceu. Alguém sentado diretamente atrás do banco do passageiro. O rosto do homem estava meio escondido pelas sombras. Suas roupas eram antiquadas, uma camisa branca fina abotoada até a gola, calças escuras, pés descalços. A água escorria constantemente de seu cabelo para o colo. Em suas mãos, ele segurava o guarda-chuva, fechado, a ponta encostada no tapete do chão. Laura prendeu a respiração. O microfone da câmera captou um murmúrio fraco, o ritmo de palavras que ela não conseguiu distinguir. O homem levantou a cabeça. Seus lábios se moveram. O áudio chiou. Depois clareou o tempo suficiente para ela ouvi-lo sussurrar. Vamos em breve. As palavras rastejaram pela sua espinha como gelo. Um carro passou lá fora, seus faróis varrendo o interior. E por uma fração de segundo, seus olhos brilharam no reflexo, vazios e incolores. O vídeo falhou, as cores distorcendo. A tela ficou preta. Quando a imagem voltou, o banco de trás estava vazio novamente. Laura retrocedeu a filmagem. Desta vez, o vídeo terminou de forma diferente. A figura não desapareceu. Ela virou a cabeça para a câmera, diretamente para ela, e sorriu. A tela congelou ali, o sorriso largo e impossivelmente errado. Os dedos de Laura tremeram no touchpad. O arquivo desapareceu da pasta. A pasta inteira seguiu, sumindo um por um até que sua área de trabalho estivesse vazia. A ventoinha do computador zumbiu alto, a tela piscou, e por um breve momento a luz da câmera do laptop acendeu. Ela fechou a tampa com força e empurrou o laptop para longe. Seu peito estava apertado, a garganta seca. As luzes fluorescentes do café piscaram, e o fraco murmúrio da chuva começou novamente lá fora, batendo suavemente no teto do carro. Ela ousou olhar no retrovisor. Nada. O banco de trás estava escuro e parado, mas o ar parecia mais pesado novamente, como se o carro tivesse encolhido. Ela virou a chave e dirigiu para casa. A tempestade a seguiu. As luzes da cidade borravam através de cortinas de chuva, ruas semi-inundadas, faróis dividindo a neblina. Quando ela chegou ao seu condomínio, o portão da garagem se levantou lentamente, gemendo como se protestasse seu retorno. Ela estacionou e desligou o motor, mas os limpadores de para-brisa continuaram se movendo mais uma vez antes de parar no meio do movimento. Ela sentou ali, encarando seu reflexo no vidro. Por um momento, ela pensou ter visto o movimento atrás dela. Algo se inclinando para frente do banco de trás. Ela girou. Vazio. Ela saiu, trancou o carro e apressou-se em direção ao elevador. O ar lá dentro estava abafado, zumbindo fracamente com a vibração dos cabos. Ela apertou o botão do seu andar, observou as portas se fecharem e tentou não encarar seu reflexo nos painéis de aço. Na metade do caminho, o elevador estremeceu e parou. As luzes piscaram, diminuíram e apagaram. Apenas a fraca lâmpada de emergência permaneceu, banhando o pequeno espaço em luz vermelha opaca. Laura apertou o botão de alarme. Nenhuma resposta. O silêncio pressionou seus ouvidos, denso e sufocante. Então, de cima dela, veio o som suave e inconfundível de água pingando. Caía em gotas lentas e pesadas no chão de metal ao lado de seus sapatos. Ela olhou para cima. O painel do teto estava escuro e molhado. A água escoando pelas emendas. Ela deu um passo para trás e ouviu de novo um sussurro que não era dela. Você me trouxe para casa. Seu estômago gelou. A luz vermelha piscou. As sombras se alongaram. E por um instante, ela viu o contorno de um guarda-chuva se abrindo no teto do elevador. Suas varetas se esticando. O tecido preto se desdobrando sobre ela como uma flor escura. Ela gritou. Socou as portas. Arranhou os botões. O elevador deu um solavanco. Depois, começou a se mover. Quando as portas se abriram, ela tropeçou para fora, ofegante. Seu corredor estava escuro, exceto por uma luz piscando acima de sua porta.
A porta do seu apartamento estava ligeiramente entreaberta. Ela podia sentir o cheiro novamente. O cheiro metálico de chuva e ferrugem. Ela deu um passo cauteloso para frente, o coração batendo forte no peito. Lá dentro, algo se moveu no escuro. Um som como tecido roçando em azulejo. E então ela ouviu. O guarda-chuva, aberto, repousando perfeitamente no meio do chão da sala de estar. 2 meses depois, um homem chamado Daniel Wong embarcou no ônibus da meia-noite de Mongkok para Tsuen Wan, após terminar um turno noturno no porto. A cidade ainda gotejava da tempestade da noite, o asfalto refletindo o laranja doentio das luzes da rua. Daniel sentou-se perto do meio do ônibus, perto o suficiente da saída, mas longe da luz fluorescente piscante perto da parte traseira. Apenas outros 4 passageiros viajavam naquela noite. Um casal idoso dormindo lado a lado, um estudante cochilando atrás de seus fones de ouvido e o motorista, cujo rosto estava escondido atrás do reflexo do para-brisa. Daniel encostou a cabeça na janela fria, observando a cidade borrada passar rapidamente. No próximo ponto, a porta sibilou e ar frio entrou. Uma mulher embarcou carregando um guarda-chuva da cor de sangue fresco. Mesmo fechado, brilhava úmido sob as luzes do ônibus. Ela estava encharcada da cabeça aos pés, o cabelo grudado no rosto, seu vestido branco fino colado à pele. Daniel franziu a testa. Ela não parecia alguém que deveria estar perambulando sozinha àquela hora. Ela não pagou a passagem. O motorista não disse nada. Ela caminhou lentamente pelo corredor e sentou-se 2 fileiras à frente de Daniel, ainda segurando o guarda-chuva aberto acima de sua cabeça. A água da chuva gotejava de suas bordas no chão. Daniel olhou fixo. "Senhora?" Ele disse suavemente, tentando não assustá-la. "A senhora pode fechar o guarda-chuva. Está seco aqui dentro." A mulher não se virou. Ele pensou que talvez ela não o tivesse ouvido. O ônibus chacoalhou por um túnel, e por um momento tudo ficou escuro, exceto pela copa carmesim que brilhava fracamente na penumbra. Quando eles emergiram, o assento ao lado dela estava vazio. O guarda-chuva havia sumido. Confuso, Daniel esticou o pescoço para olhar pelo corredor. O casal idoso ainda dormia. O estudante ainda balançava a cabeça ao som da sua música. Os ombros do motorista estavam rígidos, imóveis. Então, pelo canto do olho, Daniel viu algo no reflexo da janela oposta a ele. A mulher estava agora sentada diretamente atrás dele, o guarda-chuva vermelho apoiado em seus joelhos. Ela o estava encarando na nuca, com o rosto pálido e a boca ligeiramente aberta. Ele se virou bruscamente, mas o assento atrás dele estava vazio. Apenas o cheiro fraco de terra úmida permanecia no ar. Ele engoliu em seco e esfregou os olhos. "Você está exausto", ele murmurou. "Apenas exausto." O ônibus virou para a rodovia, pneus sibilando no asfalto molhado. Lá fora, a neblina rolava sobre as colinas em ondas baixas e rastejantes. Daniel tentou focar nas luzes que passavam, em algo normal. Mas então o motorista começou a falar, suavemente no início, quase para si mesmo. "Ela entra quando chove", ele disse. Daniel piscou, sem saber se o homem estava falando com ele. "Com licença?" O motorista não se virou. Sempre no mesmo ponto, sempre carregando aquele guarda-chuva vermelho. Eu nunca vejo o rosto dela. Daniel sentiu a garganta apertar. "Quem?" Os nós dos dedos do motorista embranqueceram no volante. "Aqui está sentada ao seu lado agora." Daniel se virou. Não havia ninguém no assento ao lado dele, mas o guarda-chuva vermelho estava aberto, encostado em seu ombro, pingando na sua manga. Ele pulou, o coração martelando, tropeçando em direção à frente do ônibus. "Pare! Pare o ônibus!" O motorista apertou os freios. O ônibus parou bruscamente na estrada vazia. Daniel empurrou as portas e tropeçou para fora no ar frio, ofegante. A chuva começou a cair novamente, fina, mas forte.
A rodovia estendia-se vazia em ambas as direções. Atrás dele, o motor do ônibus roncava suavemente. Ele se virou para olhar para dentro. Os assentos estavam vazios. O motorista havia sumido. O guarda-chuva vermelho estava aberto no chão do corredor, girando lentamente, suas varetas rangendo como se agitado por uma brisa que não existia. Ele recuou, passo a passo, até que a chuva aumentou, abafando todo o som, exceto o chiado da água contra a estrada. Ele continuou andando até que o ônibus fosse um borrão de luz e sombra atrás dele. Quando a polícia encontrou o veículo na manhã seguinte, ele estava abandonado. Sem motorista, sem passageiros, apenas o guarda-chuva molhado deixado para trás, pingando vermelho no chão, como se alguém o tivesse acabado de trazer da chuva. Nas semanas que se seguiram, a história da mulher do guarda-chuva vermelho se espalhou silenciosamente por Hong Kong, como o sussurro de um vento frio que se infiltra sob cada porta. Motoristas de ônibus mudaram de rotas quando tempestades chegavam, e passageiros noturnos evitavam assentos vazios. Mas entre as pessoas mais velhas, a história não era novidade. Elas diziam que já havia acontecido antes, sempre em uma noite chuvosa, sempre depois que alguém ignorava a velha regra: nunca pegar o que a chuva deixou para trás. Guarda-chuvas, especialmente, nunca deveriam ser pegos ao acaso. No folclore cantonês, a palavra para guarda-chuva, san, soa como a palavra para espalhar ou despedaçar. Dar um de presente é se separar. Abrir um dentro de casa convida espíritos errantes. E pegar um guarda-chuva abandonado da rua é convidar o que se abriga sob ele para te seguir para casa. Um guarda-chuva faz mais do que te proteger da chuva. No mundo espiritual, ele separa os vivos dos mortos, criando uma pequena sombra em movimento, um teto temporário sob o qual almas solitárias podem descansar. Um guarda-chuva preto representa luto. Um vermelho atrai a atenção. Brilhante o suficiente para seduzir o que anseia pelo calor da presença humana. Uma vez que algo encontra abrigo ali, ele permanece, acreditando-se convidado. Quando Laura encontrou seu guarda-chuva grátis, ela, sem saber, abriu sua porta para um espírito que ainda estava esperando para partir. Quando Daniel viu o vermelho, ele olhou por tempo demais, reconhecendo seu dono. Olhar é acolher, é conceder forma. O olho humano dá forma aos fantasmas. É por isso que as pessoas queimam incenso com a cabeça baixa, porque evitam espelhos à meia-noite, porque nunca olham fixamente para poças que refletem mais de um rosto. Histórias como essas persistem não porque são meramente superstição, mas porque nos lembram da linha tênue entre respeito e curiosidade. A cidade moderna esquece facilmente, mas os mortos não. Eles esperam nos cantos tranquilos, debaixo de coisas feitas para nos manter seguros, debaixo de telhados e sombras, sob guarda-chuvas deixados abertos por tempo demais. Alguns objetos se lembram de seus donos. Alguns se recusam a ser descartados. Da próxima vez que a chuva te pegar desprevenido e você encontrar um guarda-chuva perfeito jogado em um banco ou encostado em uma parede, pergunte-se primeiro: quem o deixou lá e por que alguém abandonaria algo que ainda funciona? Porque nesta cidade, quando você se abriga sob a sombra de outra pessoa, você pode não estar sozinho. Cada gota de chuva carrega um reflexo. Cada reflexo carrega uma memória. E às vezes, o que olha de volta dessa memória ainda está esperando alguém para levá-lo para casa. Se você ouviu até aqui, diga-me no que você acredita. Essas histórias são fragmentos de superstição ou prova de que certos objetos contêm mais do que tecido e metal dentro deles? Você já se sentiu observado por algo que não tinha olhos? Compartilhe seus pensamentos abaixo e lembre-se: nem todos os presentes devem ser aceitos e nem todo abrigo é feito para os vivos.